Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é o canal Regina Angeloro. Eu sou o Padre Rafael e o mundo invisível é bem mais visível do que você pode imaginar. Todos os domingos, quando nós participamos da Santa Missa, da celebração católica da nossa fé, nós professamos a nossa fé, o que nós chamamos do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E existe a nossa profissão de fé, o credo de São Constantinopolitano, que vai trazer solenemente a condensação da nossa fé. Creio em Deus Pai, creio só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós professamos a nossa fé no Deus Criador, que criou as coisas visíveis e invisíveis. É muito importante nós darmos atenção ao que nós chamamos do mundo espiritual, o mundo invisível. Ele é real. Nós professamos a nossa fé, faz parte da nossa doutrina católica e precisamos conhecer. Porque ele influencia muito nossas vidas, mesmo que você possa ignorar isso. Mas eu acredito que o nosso desejo é fazer o contrário, não ignorar a existência do mundo espiritual, o mundo invisível. Quando a gente fala do mundo visível, as coisas visíveis são todas as realidades que nós conhecemos e que passam pelos nossos sentidos, pela sensação. É o conhecimento sensível. O mundo espiritual, ele exige de nós um conhecimento intelectivo. E quando a gente fala do mundo invisível, das coisas invisíveis, nós vamos falar do mundo angélico. Anjos, demônios, tudo isso faz parte do que nós podemos dizer a composição do mundo espiritual. Mas o que é o mundo espiritual? Se a gente tem dificuldade de fazer definições claras sobre o nosso mundo visível, o que é o mundo, o que são os cosmos, o universo, do mundo espiritual nós não vamos começar a especular sobre o que é. Vamos buscar nas fontes da nossa fé, a tradição e a revelação, a compreensão do que é o mundo espiritual. Então, a Sagrada Escritura e a tradição é a nossa fonte. E como vamos entender como o magistério define isso? E por que a necessidade de compreender o mundo espiritual? Porque ele influencia muito a sua vida, ele influencia muito a nossa vida. E vamos lá. O Antigo Testamento, ele fala de que o homem e a mulher viviam em perfeita comunhão com Deus e que eles foram expulsos do paraíso. Essa comunhão foi rompida, mas Deus nunca ignorou a humanidade, não abandonou, pelo contrário. Por expressão de misericórdia, ele sempre tomou iniciativas para vir ao auxílio do homem. A primeira cena que nós temos de uma intervenção divina e, digamos assim, angélica, é quando o anjo do Senhor se manifesta na presença de Abraão, interrompendo Abraão de não cometer o sacrifício com seu próprio filho, porque Deus viu que Abraão creu e o anjo literalmente intervém naquela cena. Ali é a primeira cena no Gênesis que nós temos, a intervenção dos anjos. Nós temos também no livro de Tobias, o Rafael se declarando anjo. Eu sou o arcanjo Rafael, faz parte dos 7 anjos que ficam na presença de Deus. Nós temos no livro de Daniel, a linguagem apocalíptica da presença dos anjos. E no Novo Testamento, João, na teologia joanina, lá no livro do Apocalipse, ele vai nos falar do mundo espiritual, e esse combate espiritual ele é bem visível, e ele nos diz sobre, lá no capítulo 12, quando o dragão aparece para contrapor a mulher vestida de sol, o grande sinal que surge no céu, com a lua sobre seus pés. Nós vemos, ele faz uma associação. Ele diz que aquele dragão é a antiga serpente sedutora do mundo inteiro, homicida desde a sua criação. O maligno quer trazer a morte, e ele se alimenta da morte. Nosso Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de São Lucas que ele viu Satanás ser expulso do céu, que ele caiu feito um raio nessa terra. E Jesus expulsa os espíritos impuros. Então a existência do mundo espiritual, já nos evangelhos, é muito, muito evidente. A Sagrada Escritura nos mostra isso, e de uma forma bem explícita mesmo. Os apóstolos, se a gente falar lá dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, nós temos os cristãos que já desde o início já recorriam à intercessão dos anjos.
Pedro é salvo pela intervenção dos anjos. Pedro ele pede sobriedade, porque o diabo ele devora e ele quer te devorar. Ele te rodeia, ele vai te cerceando, procurando uma oportunidade para te atacar. O mundo espiritual intervindo no mundo real, na sua vida. São Paulo fala que o nosso inimigo é espiritual, não é carnal, né? Então nós temos São Tiago também vai dizer que ele pede resistência contra o demônio. Resista contra o demônio e ele vai se afastar de ti. Então nós temos na Sagrada Escritura já uma espécie de itinerário de como lidar com as intervenções malignas do mundo espiritual, porque o mundo espiritual também intervém positivamente em nossas vidas. Mas aqui, neste exato momento, a nossa atenção vai ser sobre a ação maligna do mundo espiritual. Sobriedade, resistência e combate. Sejam sóbrios e vigilantes. Resista ao diabo. E o nosso combate é um combate espiritual, não é um combate contra a carne. Se nós pegarmos os textos apócrifos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, a linguagem e a ação maligna do mundo espiritual. Sobriedade, resistência e combate. Sejam sóbrios e vigilantes. Resista ao diabo. E o nosso combate é um combate espiritual, não é um combate contra a carne. Se nós pegarmos as fontes para fazer invocações e tantas outras coisas, no livro de Enoque tem as invocações da Goétia, que é associada a Salomão, isso é um assunto que a gente pode abordar posteriormente. Mas sempre está ligado à magia, à necromancia e à devoção ao culto aos anjos caídos, decaídos, expulsos do céu. Então aqui nós vamos estabelecer o seguinte: nós estamos falando do mundo espiritual, porém a gente vai usar uma linguagem específica, vamos falar do submundo espiritual. Isso estava sempre presente na vida apostólica e nos primeiros cristãos. O desejo de não permitir que o submundo espiritual interferisse nas nossas vidas. A Didaqué é o conjunto de doutrina dos apóstolos, é um dos antigos documentos, primeiros catecismos, se podemos dizer, da nossa fé católica. Ele já abomina a magia, as superstições, pois invoca exatamente o submundo espiritual. Existe uma supervalorização do ocultismo. O ocultismo ele profana o sagrado, com a inversão, com a ironia. Então, existe um deboche do mundo espiritual, do submundo espiritual, contra as realidades de Deus, contra o exército do Senhor, contra a expressão do reino de Deus. Nós encontramos isso quando a gente fala da Santa Missa. Existem as missas negras, a hora da misericórdia, temos a hora profana, como se às 3 da manhã fosse uma hora profana, em contraposição às 3 da tarde, quando Cristo entrega o seu Espírito e morre na cruz. Nós temos a noiva virgem, a noiva que espera o noivo, e temos a prostituta que faz oposição a essa noiva. Então, nós temos sempre essa oposição. E aqui eu quero chegar a um assunto muito interessante para nós. 1º de novembro, nossa liturgia católica vai dizer que é o dia de Todos os Santos. Porém, no dia 31 de outubro, é celebrado a chamada festa Dia das Bruxas, o Halloween. Nós vamos compreender que assim, o Halloween, ele é 31 de outubro, né, como disse, e a sua tradição, ela está muito presente em países como Estados Unidos, a Irlanda, o Canadá, aquela imagem onde as crianças fantasiadas de forma assustadora batem de porta em porta, pedindo doces ou dizendo que vão realizar travessuras, enfim. Mas o Dia das Bruxas, ele é uma celebração que as suas origens têm várias fontes e alguns conflitos sobre fatos históricos. Mas há um senso comum que é uma festa celta, e o povo celta, ele era um povo, por falar os povos celtas, é um conjunto de povos, tribos da Europa que viviam politeísmo. Nesse politeísmo havia muita adoração de deuses da natureza, e tudo isso envolvido muito com a prática de magias ocultas. É um grupo pagão, isso deve ficar bem claro para nós. Então, a festa do Dia das Bruxas, a sua origem é pagã.
Não é uma origem, não daria para imaginar que seja uma origem, uma celebração católica. Eles tinham uma festa chamada Samhain, que é a festa do encerramento do período das colheitas. Samhain quer dizer encerramento do verão, dessa realidade. E também é uma celebração que encerrava o ano velho para celebrar o ano novo, uma espécie de Réveillon. E entre tantas coisas que eles comemoravam, como disse sobre o período das colheitas, existia também a celebração do Rei dos Mortos. Sabe que aqui, quando a gente fala dos mortos, nós não falamos, como nós podemos falar no catolicismo, os fiéis defuntos. Essa celebração do Rei dos Mortos é a das almas que estão no Hades, no inferno. Ou seja, quem é o Rei dos Mortos? O anjo decaído, o príncipe deste mundo, o chefe de toda a hierarquia maligna dos espíritos impuros. Então é uma festa de origem satânica, já que são povos pagãos que realizam essa festa. Quando a gente fala de Halloween, nós estamos falando de um termo britânico que, por volta do século XVII, quando houve a grande fome, a grande peste na Europa, e houve uma grande migração para os Estados Unidos, foi onde eles levaram essas festas, essas celebrações, e ficou muito forte, da onde até forte até hoje nos Estados Unidos. E nós temos o Halloween no sentido das palavras Hallows Eve, que quer dizer, Hallows é uma expressão antiga para falar sobre santo, e Eve, véspera. Então nós temos a véspera, Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos, na liturgia católica, originalmente, ele era celebrado 13 de maio. Posteriormente, maio ficou um mês mariano. E a liturgia colocou no dia 1º de novembro a festa Todos os Santos e seguido de finados 2 de novembro, para formalizar também uma catequese litúrgica sobre a gente reza e celebrando todos os santos e rezamos também por todos aqueles fiéis que ainda podem alcançar a glória de Deus neste processo de purificação. É o que nós dimensionamos da igreja militante, a igreja padecente, a igreja gloriosa. Então nós temos a festa do Dia das Bruxas como véspera do Dia de Todos os Santos. Qual é o problema de tudo isso? O problema é quando o cristão, quando o católico começa a celebrar festas de origem pagãs. E ele acredita que não tem interferência nenhuma, que seria uma bobagem. Crianças vestidas de diabos, com cores escuras, rabo pontiagudo, chifres, em que se celebra o ocultismo, a escuridão, as trevas. Pois bem, aquilo que você celebra é aquilo que você vive. O católico, o cristão, não deve viver dessas realidades, que não faz parte da fé dele. Imagine de uma forma bizarra uma mãe preparando o filho dela para participar de uma festa e coloca uma roupa de um líder nazista, com bigodinho e tudo. Já sabem de quem estou falando. Alguém ia celebrar isso? Não tem graça. É algo cruel, é algo perverso. Agora, por que nós celebramos cada vez mais uma festa que não faz parte da nossa cultura? Não é uma cultura latina, nunca foi, tão pouco brasileira, mas estamos exportando uma festividade que se faz muito forte hoje nos Estados Unidos, a festa do Halloween, vestindo crianças de diabo e os adultos também, sempre celebrando esse dia com uma certa perversidade. Isso afeta a tua alma, isso afeta a tua vida, influencia. Posteriormente a gente pode falar sobre como, de forma concreta, as influências do mal. Mas hoje em dia cada vez mais se celebra o ocultismo, na cultura pop se celebra a dimensão do mal muito presente em nossas vidas, ou nós estamos ignorando, ou nós estamos de fato permissivos, permitindo que tudo isso aconteça. Pois bem, quando você vê a Malévola erguendo-se, voando
e ela sendo a protagonista de um conto, de um filme voltado mais para as crianças, e as crianças desejam que as suas festas tenham decoração de malévola e tantas outras símbolos de bruxas, cada vez mais ligado à cultura infantil, é de se questionar qual é esse propósito. E mais importante, se você vive sua fé, se você professa sua fé católica, por que permitir isso? Por que celebrar isso? Há uma contradição muito grande. O grande exorcista que faleceu, o padre Gabriel Amorf, ele neste livro, Novos Relatos de um Exorcista, da editora Palavra e Prece, ele fala das influências e dá testemunhos de influências de filme, música e tantas outras coisas que afetam e gravemente, espiritualmente, a vida de alguém. Pois bem, esse foi o nosso vídeo. Isso aqui é só uma partilha de que nós precisamos vigiar e não celebrar realidades que não provêm da nossa fé e que tão pouco está ligada à nossa fé. Deus te abençoe, fique em paz. Se você gostou, dá a sua curtida e envie esse vídeo para alguém que você acha que vai ser de grande valia. Deus te abençoe, felicidades, fique com Deus.